Caros amigos do Almanaque Militar, meu nome é Cristiano Brites e neste podcast daremos continuidade à Operação Anthropoid, a missão secreta que tinha o objetivo de assassinar Reinhard Heydrich, um dos homens mais importantes do Terceiro Reich. No episódio passado, abordamos a preparação dos assassinos de Heydrich na Grã-Bretanha, a ida deles e de diversos outros paraquedistas para se infiltrarem na Tchecoslováquia ocupada e o início de uma série de baixas dentro da resistência antinazista. Caso você ainda não tenha ouvido as partes 1 e 2, dá uma escutada nelas antes e depois ouça este episódio para não ficar perdido. Na descrição do episódio 1, você poderá encontrar um link contendo as principais fontes que eu utilizei para fazer essa pesquisa. Sem mais delongas, bora dar continuidade na missão. Desejo a você uma boa apreciação e, se possível, acomode-se bem e não se esqueça de colocar os fones de ouvido. Gestapo em alerta. No dia 28 de março, 3 paraquedistas do grupo Alt Distance saltaram perto de Orechov, uma comuna a aproximadamente 200 km de Praga. Eram eles o primeiro-tenente e comandante da equipe, Adolf Opalka, o subtenente Karel Shurda e o cabo Ivan Kolarik. Dentre outros itens, eles portavam um rádio para orientar futuros voos ao protetorado e deviam se juntar ao grupo Silverá. Durante a aterragem, Kolarik perdeu seus documentos falsos. Tempos depois, policiais que rastreavam a área onde o sobrevoo aconteceu encontraram a documentação do agente tcheco. Mais tarde, a Gestapo começou a procurá-lo e conseguiu saber sua verdadeira identidade. Afinal, um conhecido de Kolarik reconheceu as fotos do documento que foram divulgadas. Após tomar conhecimento disso, ele decidiu cometer suicídio a fim de preservar sua família e a integridade das missões que ocorreriam na Tchecoslováquia. Portanto, 4 dias depois de aterrissar, no dia 1º de abril ele se envenenou perto da cidade de Zlín. Apesar da decisão, a Gestapo já tinha conseguido encontrar todo o material operacional da equipe, escondido em uma vala. Os demais integrantes do grupo fizeram contato com o comandante do Silverá em Pardubice, pois Bartosz era o responsável por estes paraquedistas que deveriam se esconder em Praga. No mesmo voo que os integrantes da Alt Distance estavam também 3 homens que faziam parte da Operação Zinc, o comandante da equipe e primeiro-tenente Aldrich Perhal, o subtenente Arnost Miksch e o sargento Willem Gerrick. Eles tinham um objetivo semelhante ao do grupo Silverá, só que agindo na Morávia. Devido a um erro de navegação, aterrissaram a 60 km de distância de seu verdadeiro objetivo, em uma região que já fazia parte da Eslováquia. Este erro trouxe consequências fatais para o grupo. Pelo fato das fronteiras de acesso ao protetorado serem bastante patrulhadas, cada paraquedista foi aconselhado a tentar atravessá-la separadamente. Perhal foi preso durante a sua tentativa, mas conseguiu escapar. Apesar do feito, a Gestapo estava com seus documentos e conseguiu identificá-lo com a ajuda do próprio sargento Gerrick. Isso porque, quando chegou a Praga, Gerrick descobriu que um de seus contatos já havia sido preso e o outro lhe negou o esconderijo. Nas demais portas que ele bateu, também o recusaram. Por conta disso, apresentou-se voluntariamente à polícia e foi levado até a Gestapo. Pensou que, sendo cidadão da agora independente Eslováquia, ao colaborar, seria mandado para casa. Não foi o que aconteceu. Os nazistas queriam mais informações. Após ele fornecer os dados solicitados sobre seu comandante, no outono de 1942, quando não demonstrou mais ser muito colaborativo, foi preso e deportado para o campo de concentração de Dachau, na Alemanha, onde passou o resto da guerra. Depois de ser capturado, mesmo sob tortura, Perhal se recusou a abrir o bico. Portanto,
foi condenado à morte e executado no campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, em setembro. O destino do subtenente Miksch será revelado mais à frente. O cerco estava se fechando. Por consequência da descoberta dos documentos de Kollahrik, do grupo Alta Distance, e também de outros paraquedistas, a Gestapo passou a analisar estes papéis falsificados e notou que todos eles possuíam o selo da polícia da cidade de Brno. Sendo assim, no dia 7 de abril, o Ministério do Interior enviou um arquivo confidencial à sede da polícia em Praga, com ordens para se examinar todos os que se registraram como moradores da capital após o dia 1º de fevereiro de 1942, e então verificar se seus documentos foram emitidos pela polícia de Brno. A foto do subtenente Josef Walwijk, do grupo Silvera, também caiu nas mãos da Gestapo, possivelmente quando Moravec foi morto, levando em consideração que o comandante do Silvera deu a Moravec foto dos membros para a produção de novos registros. Quando cartazes com a foto de Walwijk foram espalhados por toda parte, ele deixou as tarefas que exercia com sua equipe e se refugiou em Praga, onde começou a cooperar com a Operação Anthropoid. Outra missão que alguns paraquedistas deveriam realizar no protetorado era ajudar a organizar um bombardeio à Skoda Works, sediada em Pilsen, e que produzia armamentos e veículos de guerra para a Alemanha nazista. Foram realizadas 4 tentativas mal-sucedidas entre outubro de 1940 e outubro de 1941. Uma nova investida foi feita na madrugada do dia 26 de abril de 1942, denominada de Operação Cannonbury I, contando com 6 bombardeiros quadrimotores da RAF. No dia 25 de abril, às 18 horas, horário local, a BBC conseguiu transmitir uma senha para que os membros dos grupos Anthropoid, Alta Distance e Silvera demarcassem o alvo. Os paraquedistas incendiaram 2 celeiros para guiar as aeronaves. Os pilotos conseguiram localizar as chamas, mas o alvo estava coberto por nuvens e a uma altitude aproximada de 300 metros. A maioria das bombas foram jogadas às cegas e nenhuma delas caiu sobre o alvo. A operação foi um fracasso. Dois dias depois, na noite entre os dias 27 e 28 de abril, um bombardeiro da RAF comandado por uma tripulação da Tchecoslováquia lançou os grupos Bioskop, Bivouac e Steel na área de Krivoklar. O Bioskop era composto pelo subtenente e comandante da equipe, Bohuslav Kouba, e pelos sargentos Jan Rubry e Josef Bublik. Kouba contactou o subtenente Miksch, comandante do grupo Zink, e os dois decidiram ir até a floresta onde o Bioskop aterrou e escondeu seus equipamentos a fim de recolhê-los. Os materiais, no entanto, foram mal abrigados, e camponeses da região acabaram os encontrando e entregando-os às autoridades. Na noite do dia 30, quando ambos chegaram ao esconderijo, 2 policiais estavam guardando o local por recomendações maiores. Miksch tentou eliminar os guardas e mandou Kouba fugir, e apesar de ter matado um dos policiais e ter alvejado o outro, também foi atingido e cometeu suicídio logo em seguida. Kouba, por sua vez, se envenenou no dia 3 de maio na delegacia de polícia da cidade de Kutna Hora, depois de saber que seria entregue à Gestapo. O grupo Bivouac operou na Morávia e era formado pelo subtenente e comandante da equipe, František Pospišil, pelo sargento Indriš Čopek e pelo soldado Libor Zapletal. Depois que um conhecido de um dos paraquedistas os entregou para a Gestapo, eles passaram a ser caçados. Zapletal foi o primeiro a ser capturado e acabou fornecendo o local onde os demais se escondiam. O sargento Čopek foi preso e deportado para o campo de concentração de Mauthausen, onde foi executado em setembro do mesmo ano. Após a delação, Zapletal conseguiu escapar da Gestapo e passou a fugir dela que nem Pospišil fazia há tempos. Pospišil
seria capturado em 1943, enquanto Zapletal somente em 1944. O Steel tinha um único membro, o cabo Aldrich Dvorak. Ele portava novos insumos para os rádios da resistência que faziam contato com Londres e também cápsulas de veneno para alguns paraquedistas. O local onde ele deixou os equipamentos de rádio foi encontrado por trabalhadores rurais no dia seguinte, e assim como no caso do Bioscope, entregue às autoridades locais. Dvorak encontrou o grupo Silverá e trabalhou com eles até junho. Quando foi descoberto, resolveu ir para a Eslováquia, mas foi assassinado em julho, antes disso acontecer. A inserção de paraquedistas no protetorado não cessava. Na noite, entre os dias 29 e 30 de abril, mais 5 agentes saltaram no território ocupado. Estes homens estavam divididos em 2 grupos, o Intransitive e o TIN. O primeiro era formado pelo primeiro-tenente e comandante da equipe, Václav Kindlow, pelo sargento Bohuslav Gorabovsky e pelo soldado Wojciech Lukaszczyk. Eles tinham o objetivo de danificar uma refinaria na cidade de Kolín, a cerca de 140 quilômetros de onde eles haviam aterrissado. Não demorou muito e no início de maio, a Gestapo já tinha apreendido o material operacional deles, pondo fim a toda a missão. Resumidamente, o soldado Lukaszczyk foi morto em janeiro de 1943 e os outros 2 membros foram presos em meados de março do mesmo ano. Ambos buscaram cooperar com a Gestapo ao mesmo tempo em que achavam um meio de comunicar Londres de suas situações. O sargento Gobarovsky foi considerado inativo demais e foi preso novamente. Ele tentou mandar recados secretos enquanto estava aprisionado e quando os nazistas descobriram, deportaram-no para a prisão da pequena fortaleza de Terezin, local onde foi assassinado sem julgamento em outubro de 1944. O primeiro-tenente Kindlow, por sua vez, continuou a colaborar com a Gestapo, mas foi acidentalmente morto em maio de 1944, meses antes do seu parceiro. A equipe TSIN era integrada pelos sargentos Ludwig Chopal e Jaroslav Schwarz, que tinham a missão de assassinar o ministro da Educação do Protetorado, Emanuel Moravec. Depois do pouso, a dupla não conseguiu se encontrar mais, e cada um seguiu um rumo. Schwarz fez contato com o primeiro-tenente Adolf Opalka, da Outdistance, e se juntou ao grupo de paraquedistas que atuava em Praga, enquanto esperava em vão a chegada do companheiro. Na queda, Chopal se feriu e, para sua felicidade, avistou o soldado Lukaszczyk, do Intransitive, e seguiu com seu grupo até Plzeň. Após tratar o ferimento, migrou para uma comuna chamada Velehrad, localizada na Morávia, onde obteve esconderijo em uma fábrica de tijolos. Tentou explodir uma linha férrea nas proximidades de seu abrigo e acabou chamando a atenção da Gestapo. Graças a uma denúncia, o local onde Chopal se refugiava foi descoberto, e no dia 15 de janeiro de 1943, os nazistas cercaram o local e o sargento decidiu se matar. Chopal não cumpriu sua missão nem se reuniu com seu parceiro, pois primeiro se machucou no pouso e depois soube que Schwarz tinha morrido, como abordaremos mais adiante. No início de 1942, o trabalho compulsório foi introduzido no Reich. Inicialmente, valia apenas para todos os homens tchecos solteiros. Então, muitos tentaram se casar às pressas para evitar este dever. Todavia, mais tarde, o trabalho compulsório foi estendido a todos os cidadãos saudáveis. Em 1941, 46 mil tchecos foram enviados para trabalhar no Reich, e no ano seguinte, esse número quase triplicou. Essa medida gerou problemas para os nazistas, tendo em vista que em muitos locais onde milhões de trabalhadores estrangeiros estavam empregados, ocorreram casos de contato sexual entre eles e mulheres alemãs. Segundo um relatório do Escritório Central de Segurança do Reich, isso potencializaria sucessivamente o enfraquecimento biológico da nação alemã. De acordo com o mesmo documento, esses relacionamentos muitas vezes partiam das próprias alemãs.
Planejamento. Gabčík e Kubiš elaboraram vários jeitos de assassinar Heydrich. No início de abril de 1942, o próprio protetor colaborou com uma das opções quando se mudou do Palácio de Černín para uma luxuosa residência na comuna de Panenské Břežany. Depois de monitorarem por semanas o itinerário que o nazista fazia, quase que diariamente, os paraquedistas descobriram um local ideal para o atentado ocorrer. Tratava-se de uma curva acentuada que forçava todos os veículos a frearem para fazê-la. Logo após essa mesma curva, havia ainda uma parada de bonde, o que permitiria que os dois esperassem por Heydrich sem levantar suspeitas. Durante os preparativos, os representantes da UVOD perceberam que os agentes estavam intencionados a assassinar Reinhard Heydrich. Temendo uma grande represália, eles decidiram entrar em contato com Londres através do transmissor Libuche, trazido pelo grupo Silverá, pedindo para que a missão fosse abortada. Em uma operação visando a captura do Silverá, a Gestapo conseguiu interceptar um desses despachos em maio de 1942, que dizia o seguinte, abre aspas, a julgar pelos preparativos que Otto e Zdeněk, que eram os nomes falsos de Kubiš e Gabčík, estão fazendo, e pelo local onde realizam esses preparativos, presumimos, apesar do silêncio que eles mantêm, que estão se preparando para assassinar H. Esse assassinato não ajudaria os aliados de modo algum e traria consequências inimagináveis para nossa nação. Não apenas colocaria em risco nossos reféns e prisioneiros políticos, mas também custaria milhares de outras vidas. Exporia à nação consequências inimagináveis, liquidando ao mesmo tempo os últimos vestígios da organização. Como resultado, se tornaria impossível fazer qualquer coisa útil pelos aliados no futuro. Pedimos, portanto, que você emita ordens através do Silverá para que esse assassinato não ocorra. Uma demora se mostraria perigosa, então emita as ordens imediatamente. Se um assassinato for mesmo necessário por motivos de políticas internacionais, assassine outra pessoa. Fecha aspas. A resposta do coronel Moravets e de Edvard Beneš para esta mensagem chegou 2 dias depois. Nela pedia-se que os resistentes não se preocupassem quanto às ações terroristas e endossava o prosseguimento da Operação Anthropoid. Na capital, os paraquedistas receberam apoio de muitas famílias. A mais notória foi a Moravec, principal endereço de refúgio dos paraquedistas, a 5 quilômetros apenas do Castelo de Praga. Nele residia o casal Alois e Marie com o filho Vlastimil. Marie conseguiu obter ajuda para os paraquedistas através de antigas colegas que eram voluntárias da Cruz Vermelha. Vlastimil atuava como mensageiro dos paraquedistas e estava envolvido no planejamento do assassinato. Marie tinha um segundo filho, chamado Miroslav, que nesse período atuava como piloto em um esquadrão de combate tchecoslovaco na Grã-Bretanha. Marie cometeria suicídio no dia 17 de junho de 1942, enquanto era presa pela Gestapo. Os paraquedistas também receberam apoio de Jan Zelenka Rajski e de sua família. Ele era professor, membro da organização antinazista de Sokol e colaborava com o serviço de inteligência da Tchecoslováquia. Apoiou incondicionalmente o plano para assassinar Heydrich. Seu filho e sua esposa colaboraram com os agentes de várias maneiras, inclusive disponibilizando acomodações no apartamento em que viviam. Assim como Marie, o professor e seu filho cometeriam suicídio na mesma data. Outra pessoa que cooperou bastante para o sucesso da Operação Anthropoid foi Anthony Oktabets, funcionário da Sociedade Esportiva Sokol. Juntamente com o movimento antinazista Jindra, ele ajudou os paraquedistas e foi defensor da ideia do atentado. De endereço em endereço, Kubiš e Gabčík contaram ainda com o suporte das famílias Novak, Fafek, Svatoš e Ogon. Com exceção da Ogon, que não foi delatada e conseguiu sobreviver à guerra, todos os membros das outras famílias já citadas seriam presos e mais tarde, no dia 24 de outubro,
mortos em uma câmara de gás no campo de concentração de Mauthausen. Comuna de Panenské Brejany, 27 de maio de 1942. O dia amanheceu quente naquela quarta-feira de primavera. Heydrich brincava com 2 de seus 3 filhos antes de sair de casa. Enquanto isso, na capital, Gabčík e Kubiš chegavam ao local escolhido. Além deles, Józef Walčík, do grupo Silverá, está em uma colina. Seu papel é observar de uma posição privilegiada a vinda do veículo e então sinalizar para a dupla. Às 10 horas da manhã, o SS Reinhard Heydrich deixa o castelo onde reside e embarca em seu veículo rumo à Praga. Ele recusava já há algum tempo ser escoltado durante seus trajetos. Neste mesmo mês, Himmler já o havia pedido mais prudência quanto à sua segurança, mas ele não considerava ser atacado. O máximo que fazia era usar um colete à prova de balas. Para ele, rodear-se de escolta poderia diminuir o prestígio alemão e simbolizar medo da população. Heydrich iria de sua residência para o palácio de Czernin, depois para o aeroporto rumo a Berlim, onde se encontraria com Hitler para conversas sobre as políticas do protetorado e também acerca dos combates às atividades da resistência na Europa. Afinal, elas tinham subido desde a invasão da União Soviética. Essa viagem poderia durar horas ou semanas. Então, os agentes enviados da Grã-Bretanha decidiram agir. A Mercedes da vítima possuía uma descrição inconfundível. Modelo 320C, preta, conversível, era caracterizada pelo estandarte nazista no para-choque direito e pela placa SS3. Para facilitar, sempre trafegava com capota aberta. Eram aproximadamente 10h20 da manhã quando o espelho de Walčík começou a refletir ao sol. Esse era o sinal para a dupla agir. Apesar do clima quente, Gabčík escondia sua submetralhadora debaixo de um sobretudo. O para-choque dianteiro do conversível surgiu dobrando a esquina e, como esperado, o veículo diminuiu sua velocidade. Imediatamente, Gabčík entra na frente do veículo e aperta o gatilho da submetralhadora Sten, que ele havia tirado de sua maleta e montado minutos antes por debaixo do sobretudo. Porém, deu ruim. A Sten falhou. Ele tentou por mais algumas vezes disparar, mas sem sucesso, jogou a arma na calçada e saiu correndo. Neste meio tempo, o segundo sargento SS Johannes Klein, chofer de Heydrich, é ordenado a parar e assim o faz. Ele paralisa totalmente o carro, saca sua pistola e tenta acertar Gabčík. Heydrich também não ordena para que seu motorista os tirasse dali, provavelmente pensando que se tratava de um único homem, ato que se mostraria fatal. Assim como Klein, ele puxa sua arma e também dispara na direção de Gabčík. Sem pensar 2 vezes, Kubiš, que estava à espreita, tira de sua maleta a granada de mão antitanque disponível para o plano B, extrai o dispositivo de segurança e rapidamente arremessa-o na direção da Mercedes. O artefato, todavia, foi mal arremessado e detona acima do estribo, perto do paralama traseiro direito. Se tivesse explodido dentro do conversível, Heydrich teria morrido no local. A explosão perfurou a carroceria do automóvel, deslocou a porta do passageiro, além de quebrar algumas janelas dos bondes que passavam na hora. E até então era só isso. A detonação, apesar de não ter matado Heydrich, fez com que ele recebesse vários estilhaços oriundos dela. O mais grave deles com partículas do explosivo e de crina proveniente da tapeçaria de seu banco. Um dos estilhaços acertou Kubiš na cabeça enquanto ele aprontava sua fuga. Heydrich, por sua vez, ainda conseguiu sair do carro e dar alguns passos, mas logo sentiu dores e caiu no chão. O motorista ficou atordoado e não conseguiu fazer muita coisa depois do estouro.
Ele pressionou a ferida até que alguém o ajudasse, e minutos depois, populares pararam uma caminhoneta que passava, colocaram Heinrich consciente nela e o motorista tocou para o hospital Burlovka, a apenas 500 metros dali. Ao dar entrada no hospital, a equipe de plantão prestou os primeiros socorros ao protetor do Reich. Em seguida, submeteram um nazista a um raio-x, que constatou a necessidade de uma intervenção cirúrgica imediata. Heinrich teve uma ruptura traumática do diafragma e os médicos constataram ainda um dos estilhaços alojados no baço. A dor que ele sentia, contudo, não foi maior que a sua desconfiança em ser operado por médicos tchecoslovacos. Exigiu a presença de algum especialista de Berlim para que então fosse realizada a cirurgia. Isso não durou muito. Ao meio-dia, aceitou ser operado pelo professor Josef Hohlaum, da Universidade Alemã em Praga. Nessa altura, Hitler e Himmler já sabiam da tentativa de assassinato e mandaram seus médicos pessoais até Praga. Às 3h26 da tarde, o coronel SS Horst Böhmer, comandante de uma organização nazista que investigava todos os crimes de cunho político e criminal, relatou a avaliação do exame de imagem e os resultados da cirurgia. Em um primeiro momento, a imprensa nazista diminuiu o ocorrido, dizendo que os ferimentos do protetor do Reich não colocavam em perigo. Por outro lado, o próprio fabricador de mitos do Reich, Joseph Goebbels, escreveu em seu diário no dia seguinte ao atentado que o estado de saúde do colega era preocupante. A mando de Hitler, ainda na manhã do dia 27, Karl Hermann Frank decretou a segunda lei marcial, com efeito imediato. Apesar de não ter sido o escolhido para suceder von Neurath, ele se dava muito bem com Heinrich, tendo em vista as visões sádicas de ambos quanto ao destino dos judeus, dos impuros e inimigos políticos, semelhança não partilhada pelo antigo protetor, que era um doce de pessoa se comparado ao seu substituto. Em um dos comunicados, Himmler e Hitler ordenaram a execução de 10.000 pessoas como forma de retaliação, sendo que as 100 primeiras, essas com envolvimento com a resistência, deveriam morrer ainda na mesma noite. Logo após impor a lei marcial, Frank solicitou um voo para Berlim, a fim de convencer Hitler de que essas 10.000 mortes levariam abaixo toda a política de confiança que Heinrich havia estabelecido com os trabalhadores das indústrias tchecas, essenciais e produtivas para o esforço de guerra alemão. Disse que o ato era isolado e garantiu que os responsáveis seriam encontrados o mais rápido possível. Frank foi estratégico. A vida daqueles tchecos valia alguma coisa ao Reich, afinal? Não necessariamente, mas eles desempenhavam sim um papel importante, que refletia, até aquele momento, no campo de batalha. Uma crise operária nesse momento não seria nada interessante. Por isso, Hitler desistiu da ideia, mas cobrou a captura imediata dos terroristas. Em Praga, cartazes foram espalhados oferecendo recompensas de 10 milhões de coroas por informações que levassem aos criminosos. No dia seguinte, o governo de Emil Harra dobrou este valor. Quem omitisse alguma informação ou oferecesse ajuda aos terroristas seria executado com toda a sua família. Jovens a partir dos 16 anos deveriam tirar novos documentos em até 2 dias. A partir da meia-noite de sábado, quem não apresentasse esses novos papéis quando abordado seria baleado. Na quinta-feira, o general de 4 estrelas da SS, Kurt Daluga, chegou à capital para assumir o cargo de protetor do Reich, que desde o dia anterior pertencia a Karl Hermann Frank. Desde 20 de abril, Daluga ocupava o posto de general de 4 estrelas da SS, patente dada a somente 4 militares e criada ainda em 1942. Ele comandava a Ordnungspolizei, uma força policial que supervisionava todas as polícias e equipes de emergência do Reich, incluindo os bombeiros, a defesa civil, os vigilantes e a guarda costeira, com exceção da Gestapo e de uma polícia criminal específica. Teoricamente,
Daluga substituiria Heydrich, que estava no protetorado apenas para substituir Konstantin von Neurath. Mas na verdade, von Neurath havia ganhado uma licença indeterminada justamente por sua incapacidade de ser cruel como se esperava. Daluga veio, portanto, supervisionar toda a investigação do atentado e ser o interino de alguém que logo mais mostraria ser insubstituível. O protetor substituto tinha carta branca para agir e logo mostrou seu potencial. A região metropolitana da capital tcheca foi totalmente cercada. A intenção era virar a cidade do avesso, batendo de porta em porta atrás dos criminosos. Um efetivo de 12.000 homens participaram de uma enorme operação, que envolveu homens da SS, da Wehrmacht, da polícia de Praga e das polícias do Reich, incluindo, é claro, a Gestapo. No final das contas, 500 pessoas foram presas por delitos que nada tinham a ver com o atentado. Agora falando um pouco sobre as consequências, a notícia não demorou a chegar a Londres. Edvard Beneš se entusiasmou logo quando soube que o ataque realmente havia acontecido. Mesmo sem saber se o nazista tinha de fato morrido, ele escreveu para Alfred Bartosz, parabenizando todo o grupo pela determinação e relatando que, na capital inglesa, o ato tinha recebido grande prestígio. Junto com o SOE, Beneš negou publicamente qualquer envolvimento com o atentado enquanto a guerra corria. Por outro lado, no dia 30, Emil Harra discursou no rádio condenando as atividades de Beneš no exterior. Enquanto isso, Heydrich apresentava sucessivas melhoras, mas seu estado de saúde ainda era considerado preocupante. No dia 31, recebeu a visita de seu grande amigo Himmler, com quem teve um breve diálogo. No dia 2 de junho, o governo tcheco do protetorado convocou uma manifestação pública, que, de acordo com a propaganda nazista, denunciava a tentativa de assassinato do protetor do Reich e proclamava que a nação tcheca era fiel ao Império Alemão. 60.000 praguenses participaram do ato. Ao mesmo tempo, o estado de saúde de Heydrich declinava. Ele fora acometido por uma infecção bacteriana oriunda de seu principal ferimento, tendo febre e perdendo a consciência. No dia seguinte, a situação se agravou ainda mais. A febre estava incontrolável e ele demonstrava dores. Sem os bactericidas que existem hoje, como a penicilina, a medicina ainda não era capaz de deter os micro-organismos que causavam essas infecções. Às 7h30 da manhã do dia 4, aos 38 anos, Reinhard Heydrich faleceu. A sepse, irrefreável naquele tempo, foi a causa da morte. Também conhecida como septicemia, a sepse se dá quando agentes infecciosos caem na circulação sanguínea e liberam uma série de substâncias e toxinas que estimulam o nosso sistema imunológico, uma tempestade de citocinas que produzem danos ao organismo. Curiosamente, no dia 30 de dezembro de 1945, o professor Josef Humlau, o médico que realizou a cirurgia emergencial de Heydrich, morreu em decorrência da mesma infecção. Na madrugada do dia 6 de junho, aconteceu um cortejo fúnebre à luz de tochas em direção ao castelo de Praga. O caixão com o corpo de Heydrich ficou 2 dias em um dos pátios do castelo. No dia 9, o cadáver foi transferido para Berlim, onde ocorreu um grandioso funeral, organizado pessoalmente por Goebbels. A intenção era retratar o nazista como um ariano ideal, um mártir que deveria servir de exemplo e inspiração para todos os alemães. A viúva de Heydrich não compareceu às cerimônias em Berlim. Além de muito abalada, estava para ter o 4º filho do casal, que nasceu no dia 23 de julho. A imprensa alemã não poupou elogios, assim como Hitler e outros figurões do regime. As homenagens póstumas incluíram desde uma reputação internacional por conta da cobertura de sua morte, ao codinome de um plano de extermínio em massa na Polônia, chamado de Aktion Reinhardt. Mais tarde, em uma reunião com oficiais da SS, Himmler prometeu uma vingança sem clemência aos inimigos do povo alemão. Cobrou ainda
cuidado redobrado quanto à segurança pessoal dos oficiais e afirmou que progrediria com o programa de limpeza étnica. Harrer, depois de 3 anos, voltou a ouvir o tom enfurecido de Hitler contra ele. E o Führer estava disposto a desconsiderar os apelos de Frank e fazer com que a própria população tcheca pagasse pelo assassinato enquanto os terroristas não apareciam. Dessa vez, Karl não interviu. Telefonou da capital do Reich para Praga e ordenou que o coronel Duna agisse imediatamente. As vítimas eram civis de Lidice. Todos os homens deveriam ser executados, as mulheres enviadas para campos de concentração, e quanto às crianças, apenas as que fossem adequadas para o processo de germanização poderiam ser poupadas. Na época, Lidice era uma vila de apenas 483 habitantes divididos em cerca de 100 casas. A maioria dos moradores trabalhava em minas e siderúrgicas de Kladno, cidade limítrofe. O lugar não tinha nada além de uma biblioteca pública, um clube esportivo, uma brigada de bombeiros voluntários, uma escola com apenas 2 professores e uma igreja barroca localizada no ponto central. O motivo para a fúria teria começado na tarde do dia 3 de junho, quando uma carta apareceu no correio de uma fábrica de baterias em uma cidade vizinha perto de Lidice, chamada Zlani. A correspondência estava endereçada a uma trabalhadora chamada Anna Maruschakova. Como ela estava de licença médica na época, o proprietário da fábrica, Yaroslav Pala, abriu a carta e nela estava escrito, abre aspas, Querida Anna, desculpe-me por te escrever tão tarde, mas talvez você entenda. Afinal, sabe que eu tenho muitas preocupações. O que eu queria fazer, eu fiz. No dia fatal, eu dormi em algum lugar perto de Chabarná. Estou bem. Eu verei você essa semana e depois nós nunca mais nos veremos de novo. Milan. Fecha aspas. A carta soou suspeita para o dono da fábrica. Então ele notificou as autoridades. Anna foi presa num assentamento chamado Holouce, a 8 quilômetros de seu trabalho, ainda no mesmo dia. O autor da carta, Václav Riha, um dia depois. Ele escreveu a carta na tentativa de forjar sua participação na resistência, com o propósito de colocar um ponto final na relação extraconjugal que mantinha com Anna. O interrogatório desse casal levou a Gestapo até Lidice, para a residência dos tenentes Josef Horak e Josef Stibrini, que serviam como pilotos de um esquadrão de bombardeios na Grã-Bretanha. Presumiu-se que eles tivessem uma conexão direta com o assassinato. Dessa forma, na noite de 4 de junho, as famílias de ambos os pilotos, um total de 15 pessoas, foram presas em Lidice mesmo. Embora logo se tornasse claro que se tratava de uma pista falsa, a vila já estava condenada. Quanto ao casal, eles foram deportados para o campo de concentração de Mauthausen e, assim como aquelas famílias que ajudaram os paraquedistas, eles morreram no dia 24 de outubro. No dia 9 de junho, a vila de Lidice foi cercada, e ali os nazistas realizaram um dos atos mais execráveis da história da Tchecoslováquia. Mas isso nós abordaremos no próximo episódio, que também discorrerá sobre o destino dos participantes da operação que eliminou Heydrich. Por hoje foi isso, soldados. Até a próxima missão.